Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vocês já pararam para observar que existem muitos vídeos e muitos comentários a respeito da mãe narcisista? E fala-se pouco do pai? Por que será? E existem pais narcisistas? O que acontece na relação deles com seus filhos? Vamos conversar a respeito disso? Vamos? Mas, antes de qualquer coisa, eu quero me apresentar. Me chamo Nalu Vera Alves, sou psicóloga e terapeuta integrativa. E aqui no canal Falando sobre Você, o nosso assunto de hoje vai ser esse: pais narcisistas. Antes que eu me esqueça, rapidinho, embaixo do vídeo tem inscrever-se ou subscrever. Clica ali que você já está fazendo parte do canal. Dê o seu joinha ou like no vídeo. É muito importante, o YouTube recebe isso como o vídeo é muito bom, é relevante, pode mandar para quantas pessoas você quiser. Comente, peça um assunto, tem pessoas pedindo e eu venho fazendo. Me manda um emojizinho, um beijinho, um coraçãozinho, ou digam de onde vocês me assistem. É muito interessante saber até onde chegam os vídeos. E compartilhem, porque eu tenho certeza que muitas pessoas não sabem que os pais também podem ser narcisistas, ok? Então, bora lá? Vamos falar então características desses pais narcisistas. Começamos que geralmente o homem narcisista ele não quer saber de paternidade, né? A relação dele é com aquela mulher que ele escolheu para ser sua vítima eterna, né? Então, não existe um desejo desse homem de ser pai. Não está ali na vontade dele, na escolha dele. Bom, mas se acaba se tornando pai, ele vai cumprir com esse papel com maestria, tendo os seus filhos como motivos de prender a sua parceira nesta relação da forma que ele bem quiser. Então, os filhos passam a ser usados para isso. E também para uma aparência social. Ou seja, mostrar que é um bom pai, que é um pai dedicado, que faz tudo por esses filhos. Então, na verdade, para o narcisista, a paternidade nada mais é do que uma forma de usar, manipular outras pessoas, ok? Com o passar do tempo, da relação pais e filhos, essa manipulação passa também para esses filhos, para essas crianças. Quando um pai narcisista tem mais de um filho, o que acontece, né? Geralmente tem um que é escolhido para ser aquele filho maravilhoso, né? E tem o que vai ser o zero à esquerda, o bode expiatório. E se tem mais filhos, um vai ser o esquecido, esse aí nunca é lembrado para nada. Então, assim, ó, se nós vemos situações desta forma, o que a gente pode imaginar que ocorre na relação não só desse pai com esses filhos, como entre esses filhos? É uma concorrência muito grande, uma briga muito grande. Por quê? Porque um é o queridinho, um tem tudo, um pode tudo, um consegue tudo desse pai. Outro é sempre ridicularizado, condenado, incriminado, sempre com muita cobrança, nunca tá bom, nunca é o suficiente. É sempre o zero à esquerda, nunca faz nada direito, nunca faz nada positivo. E aquele que nunca é visto, né? Então, quem é pior aí, né? Quem é que acaba tendo os piores traumas
de relação. É complicado, é bem complicado. Bom, mas esse pai, como é que ele funciona, né? Na frente das pessoas, no geral, na frente do social, ele é um pai maravilhoso. Ele é aquele pai que fala dos filhos, comenta as maravilhas dos filhos. Não existe diferença, ele fala bem de todos os filhos, sabe detalhes da vida de cada um, sabe nas notas da escola, sabe tudo o que acontece em todos os momentos da vida deles. Em casa, em casa não é bem assim. Em casa é aquele pai que não dá afeto, não dá carinho, não dá amor. É aquele pai que cobra, exige, tá sempre de mau humor, tá sempre cobrando as coisas, sempre exigindo que cada vez mais façam mais, porque nunca é o suficiente para satisfazê-lo. É aquele pai que aponta os defeitos, que ridiculariza, ele coloca um filho contra o outro. É aquele pai que condena as atitudes que os filhos têm. E se um dos filhos cansa dessa relação e tenta sair de perto, esse filho está condenado. Está condenado. Não é bem visto por esse pai, porque simplesmente abandona. É o filho que não merece, porque ele não reconhece todos os esforços que esse pai faz por ele. Geralmente, um pai narcisista é aquele pai severo, rancoroso, vingativo em muitos momentos. Ele faz situações em que os próprios filhos acabam não só brigando entre si, como também achando que estão errados e que deveriam se esforçar mais para que esse pai fosse mais feliz, já que ele dá tanta coisa e faz tanto por eles. É um sentimento de falta muito grande. É um sentimento de incapacidade muito grande. Nunca tá bom, nunca é satisfeito. Esse pai pode ser um pouco mascarado, onde as coisas são ditas através de comparações, piadinhas, gracinhas, indiretas. Como pode ser um pai narcisista mais grave, onde humilha verbalmente, onde fala para esses filhos o quanto eles são incompetentes, inúteis, que nunca vão chegar a lugar nenhum, que nunca vão conseguir ter aquilo que ele, pai, conseguiu na vida. É um tipo de pai que não pensa em deixar bens materiais aos seus filhos, eles que construam. Geralmente são pais que focam neles. O que fazem para os seus filhos é apenas para mostrar socialmente que os seus filhos são maravilhosos. Mas é só para mostrar. É só para mostrar que eles são bons pais. Só que ali no dia a dia não é assim. Eles não ganham as melhores viagens, eles não ganham os melhores passeios, as melhores comidas, os melhores momentos de lazer. Não. Tudo isso é para o pai narcisista. E depois, se um filho cobra, ele ainda vai dizer: mas eu te levei em tal lugar, mas eu fiz tal coisa para ti, mas eu te dei tal presente. Então ele está sempre nisso. Os filhos é menos e quando há uma manifestação ele cobra. Publicamente, para amigos conhecidos, é diferente. Então, isso é algo que precisa ser muito bem observado. Um pai narcisista não se mostra fora, no externo, aquilo que ele é dentro de casa. Ele não externaliza
o tipo de relação, o tipo de comportamento que tem com vocês dentro de casa não externaliza isso. É muito diferente, é totalmente diferente. Aí chega um momento que o próprio filho fica pensando: puxa vida, mas para aí um pouquinho. Esse cara é amado e por tanta gente. Tem gente que me diz que gostaria de ter um pai como o meu e eu não gosto dele, não valorizo o cara. Ah, eu devo ter um problema mesmo, mas não é. É que esse comportamento do narcisista invalida qualquer possibilidade de um filho achar que está correto naquilo que deseja. O filho passa o tempo inteiro a achar que realmente ele não valoriza, ele realmente é ingrato, ele não valida aquilo que o pai faz. Então é um sofrimento interno de dúvidas, culpa muito grande dentro de um filho de um pai narcisista. Existem aqueles pais narcisistas que são mais agressivos, que são mais violentos, né? Aí esses partem para ameaças, esses partem até mesmo para agressão, não só verbal, mas também física. Eles são mais cruéis, eles dão castigos extremamente severos, eles muitas vezes machucam e sentem prazer nisso, porque diminuir o outro, mesmo esse outro sendo um filho, é um prazer para esses pais narcisistas. E, infelizmente, essas crianças, esses filhos, são usados eternamente para atingir a sua parceira, para atingir a mãe dessas crianças, desses filhos. Então, existe ali um conflito muito grande, onde é dito de uma forma indireta para essa mãe que eu te castigo por tu ter me dado esses filhos porque eu não queria te dividir com ninguém. E ao mesmo tempo, eu cuido desses filhos porque esses filhos são meus. Eu os domino e os controlo. Tu não é nada nem ninguém. Então isso é uma coisa muito doentia, muito complicada de lidar também por esta mãe, também por essa parceira. Porque ela também fica na dúvida, peraí, esse homem não queria filhos e hoje ele demonstra que é um pai maravilhoso, faz tudo para essas crianças, mas ao mesmo tempo massacra essas crianças, ao mesmo tempo não permite que elas tenham vida, mas não deixa faltar nada. Então é uma confusão, é uma culpa, é um sentimento que fere dentro da alma. Então é muito, mas muito complicado o convívio desse pai narcisista, a mãe e os seus filhos. Quem tem pai narcisista, ou teve, sabe o quanto é cansativo, quanto é uma tormenta, o quanto é uma tortura. Crescem, se tornam adultos e continuam com aquele sentimento de invalidação. Levam esse sentimento para suas outras relações, seja de trabalho, seja de amizade, seja relação afetiva, onde fazem de tudo para que as outras pessoas gostem, para que as outras pessoas validem, para que as outras pessoas se sintam felizes, para que as outras pessoas agradeçam por tudo que é feito e que reconheçam tudo que é feito. Esses filhos transferem para as outras relações da sua vida essa necessidade e se frustram constantemente, porque a gente sabe que na vida a gente encontra de tudo e em tudo quanto é lugar. E raras são as pessoas que reconhecem aquilo que se faz por elas. Então, os filhos de narcisistas passam a vida inteira se frustrando, tentando ao máximo agradar, serem reconhecidos e não conseguem. É muito importante
que filhos de narcisistas procurem terapia. Façam desde cedo, o primeiro momento que puderem na vida, façam terapia. Busquem reconstruir-se emocionalmente. As feridas são muito grandes. É importante curar isso tudo dentro de si para realizar, para construir relações mais saudáveis, mais inteiras, mais completas durante a trajetória da sua vida. Bom, gente, é muita coisa para falar. Com certeza, muitos vídeos a respeito de pais narcisistas nós vamos ter que fazer por aqui. Mas quem me acompanhou até aqui, muito obrigada. Não estou no meu ambiente, né? Não sei se vocês viram, até eu tô meio capenga aqui, tá? Desculpem o balançar aí do vídeo, mas eu não podia deixar de fazer o vídeo, tá? Já que está sendo pedido, né? Eu não posso deixar de fazer o vídeo. Mas muito obrigada por estarem comigo até aqui e nos vemos no próximo vídeo, gente.